Olá seus loucos por esportes, eu sou o apresentador Igor Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Loucos por Esportes, onde a história do futebol é contada com bom humor, emoção e, claro, aquele toque de zoeira na medida certa. Hoje a gente vai desembarcar no norte da Inglaterra para contar a história de um dos clubes mais apaixonantes e sofredores, o do planeta, o glorioso Newcastle United. Tem rivalidade pesada, títulos históricos, ídolos eternos, rebaixamento, bilionários árabes e até uma maldição que parecia eterna, e mais será que acabou? Então já chega deixando o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo da bola e compartilha com os amigos que amam futebol tanto quanto a torcida do Newcastle ama sofrer. Bora nessa viagem pelo tempo, porque a história do Newcastle é de fazer qualquer torcedor rir, chorar e torcer junto. Fundação, 2 rivais e um estádio no meio do caminho. Era dezembro de 1892. 2 times de Newcastle, o East End e o West End, brigavam mais que vizinhos por lugar na Liga do Norte. Só que o West End, coitado, faliu mais rápido que loja de CD em 2025. A solução? Juntaram os cacos e fundaram um novo time. Surgiu o glorioso e dramático o Newcastle United. E o nome? Quase virou o Newcastle Rangers, ou não, obrigado, ou o Newcastle City, ou genérico nível suco de caixinha, mas escolheram o United, porque agora eram unidos na sofrência. Primeiros sucessos, entre taças e traumas. Nos anos 1900, o Newcastle estava voando baixo. Ganhou a Liga 3 vezes em 5 anos, de 1905, 1907, 1909, e chegou em 5 finais da Copa da Inglaterra. Mas só ganhou uma, em 1910. O resto? Vice. O pior. Tomaram 9-1 do Sunderland em 1908. Trauma eterno. Nem terapia resolve. Década de ouro, anos 50, penteados e títulos. Nos anos 50, o Newcastle era o terror das Copas. Ganhou 3 FA Cups em 5 anos. Derrotaram o Blackpool, o Arsenal e o Manchester City. Os heróis? Vorjak Milburn e ídolo raiz, e um Bob Dazzler Mitchell, só no drible. Foi tanto brilho que parecia até final de novela. Reconstrução, Joe Harvey, Superma que a Copa da Texaco, sim, isso existiu. Nos anos 60 e 70, Joe Harvey pegou os destroços do pós-guerra e montou um time bom e mais emocionalmente instável. Às vezes parecia o Barcelona. Outras vezes, parecia um time de várzea. Mas ganharam a Copa das Feiras em 1969, precursora da UEFA, e até venceram a Copa da Texaco, que, e bem, ninguém lembra, mas está no currículo. O declínio, rebaixamentos e crises existenciais. Nos anos 80, o Newcastle foi mais para baixo que autoestima de aluno em semana de prova. Rebaixamento, técnico trocado toda semana, e um tal de Kevin Keegan tentando salvar a pátria. Ah, e tinha o Paul Gascoigne, que era um gênio da bola e do caos. Era Shearer e confusões, um ídolo, 3.000 técnicos. Nos anos 90 e 2000, o Newcastle virou sinônimo de esperança e decepção. Alan Shearer metia gol até dormindo, mas o time parecia novela mexicana, entra técnico, sai técnico, briga com presidente, treta com elenco. E ainda teve Rudy Gullit tretando com o Shearer, Soiler, e perdeu feio. Mike Ashley, o empresário que comprou um clube e comprou briga. De 2007 a 2021, o clube foi do céu ao inferno e voltou. Mike Ashley comprou o clube, tomou decisões tão ruins que pareciam feitas no sorteio. Vendeu ídolos, trouxe técnicos esquecíveis, caiu para a 2ª divisão, voltou. E assim, os torcedores inventaram a campanha O Mike Ashley Out com mais força que protesto estudantil. 2021 e a era dos bilhões, e bem-vindos à Arábia United. Em 2021, o clube foi comprado por um fundo da Arábia Saudita, comandado pelo príncipe herdeiro e dono de um cofre infinito. Resultado? O Newcastle virou tipo o primo rico da escola, do nada com tênis novo, lanche importado e jogadores caros. Mas, claro, vieram as polêmicas de Ospor Vachim e críticas de todos os lados. A Premier League ficou em pânico, e os rivais choraram no banho. 2024 e 25, no dia em que os títulos voltaram. Depois de 70 anos, sim, 70, o Newcastle finalmente ganhou um título relevante, a Copa da Liga Inglesa, vencendo ninguém menos que o Liverpool por 2-1. E aí, foi festa até no Castelo da Rainha. A cidade explodiu de alegria e até o fantasma do Guy Gallagher deve ter soltado um enfim, caramba. Agora vamos falar dos títulos do glorioso Newcastle United. Sim, eles existem. Não são muitos, mas são reais, eu juro. Pode até perguntar pro torcedor que vive de passado e esperança. Títulos continentais. O Newcastle já ganhou a gloriosa Taça das Cidades com Feiras. Em 1968-69. Isso mesmo, uma taça que parece nome de feira agropecuária, mas na época era chique, viu?
E em 2006 levantaram a lendária Taça Intertoto da UEFA, que ninguém sabia exatamente o que era, mas valeu taça, selfie orgulho europeu. Títulos nacionais. Lá no comecinho do século passado, quando o futebol ainda era jogado de bigode e calça larga, o Newcastle mandava no pedaço. Campeonato inglês, 4 vezes campeão, de 1905, 1907, 1909 e 1927. FA Cup, a Copa da Inglaterra raiz 6 vezes campeão, de 1910, 1924, 1932, 1951, 1952 e 1955. Copa da Liga, uma vezes, de 2024 e 25, sim, finalmente um título no século XX. Palmas, produção. Supercopa da Inglaterra, uma vezes, de 1909. Segunda divisão, 4 vezes, porque o Newcastle também coleciona voltas por cima, de 1965, 1993, 2010 e 2017. Sheriff of London Charity Shield, 1 vezes, e em 1907, quando aparentemente os campeonatos tinham nomes de filme de Velho Oeste. Vice-campeonatos, ou como o torcedor chama, quase lá. O Newcastle também já chegou longe, mas tropeçou na trave, no goleiro, ou em si mesmo. Premier League, vice em 1995, 96 e 1996, 97, sim, aquela época com o Kevin Keegan surtando na TV e o Alan Shearer metendo gol de tudo que é jeito. FA Cup, vice 7 vezes, que o torcedor já chora só de lembrar. Copa da Liga, vice em 1976 e mais recentemente em 2023, bateu na trave, e de novo. Supercopa, vice em 1932, 1951, 1952, 1955 e 1996, e aparentemente o troféu fugia mais que promessa de político. Aventuras europeias, com ou sem GPS. Taça das cidades com feiras, campeão em 1969. Copa da UEFA, 9 participações. Liga dos Campeões, 3 vezes, sim, o Newcastle já pisou na elite da Europa. Taça dos vencedores de taças, uma vez, de 1998-99, quando a galera ainda alugava fita VHS. Claquete e aí, curtiu essa lista de títulos, quase títulos e taças com nomes estranhos? Então dá aquele like maroto, se inscreva-se no canal, e compartilha com os amigos que acham que o Newcastle só serve pra bater no FIFA. Aqui é história e zoeira na medida certa. Senhoras e senhores, preparem seus corações e suas gargalhadas. Porque hoje a gente vai falar da verdadeira fortaleza do Newcastle United. Não, não é o goleiro. É o lendário, se às vezes ventoso, St. James's Park. A casa dos Magpies. O St. James's Park foi inaugurado em 1892, mas o terreno já existia desde 1880. Sim, o estádio é tão antigo que provavelmente viu o primeiro chute na bola antes da invenção da eletricidade decente na Inglaterra. E desde então, virou o lar do Newcastle United e também do sofrimento, da esperança e das pipocas dos torcedores. Reformas? Teve sim. O estádio passou por tantas reformas que parece reality show de transformação, deck extreme makeover e versão estádio. A última grande reforma foi em 2000, quando resolveram colocar mais de 52 mil cadeiras. Ou seja, agora cabe praticamente toda a população de uma cidade pequena ali dentro para sofrer com estilo. Eventos históricos. O St. James's Park não é só casa de futebol sofrido não. Já rolou o jogo da Eurocopa de 1996, partidas dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e provavelmente algum casamento de torcedor fanático. Se duvidar, até alienígena já pousou lá, só não foi transmitido porque o VAR ainda não existia. Além do futebol, o estádio também abre espaço para show, apresentação, competição de rugby e quem sabe até batalha de dança freestyle. Quem disse que estádio é só pra bola? Lá já teve de tudo, menos final da Champions pro Newcastle, já ainda, quem sabe. Design e estilo. Com um telhado transparente nas arquibancadas mais altas, dá pra ver o campo e o horizonte da cidade. Ou seja, quando o jogo estiver ruim, pelo menos o pôr do sol salva. Estilo e sofrimento com vista panorâmica, meu parceiro. Mais que um estádio, já é um patrimônio. O St. James's Park é tipo o tiozão da cidade, antigo, barulhento, cheio de história e respeitado por todos. É onde o coração da cidade bate e às vezes falha, dependendo do resultado do jogo. Emocionalmente instável, como todo torcedor. É o palco do amor, da raiva, da esperança, da frustração e da cerveja. Cada canto do estádio carrega uma memória, uma história e um torcedor que jurou que o dessa vez vai. O Newcastle não tem um mascote oficial tipo um leão, uma águia ou um porquinho voador. Mas calma, que o clube não tá sozinho nessa vida não. Ele tem uma ave estilosa no coração e na história, da lendária pega rabuda. Isso mesmo, meu amigo, o símbolo do time é um passarinho com nome de apelido de vizinha fofoqueira. Mas por que o Magpies?
Porque o uniforme do Newcastle é preto e branco, igualzinho essa ave que parece que saiu vestida para um casamento chique em pleno gramado. E o escudo? Ah, meu parceiro, o escudo é uma aula de geografia com pitadas de aquário. Cavalos marinhos e sim. 2. Porque um só seria pouco para esse clube que ama exagerar no drama. Eles representam a ligação do Newcastle com o Mar do Norte. Tipo assim, voe, somos um time aquático mesmo jogando na terra firme. Torre de Castelo, porque Newcastle é literalmente o Castelo Novo. E se tem castelo, tem torre. E se tem torre, tem zagueiro alto e gol de cabeça no finalzinho do jogo. A pega rabuda, essa ave, não a vizinha, ela aparece no escudo e, claro, também no coração do torcedor. Simboliza não só as cores do clube, mas também a audácia. Porque pega que é pega, não recua nem pra juiz. Alcunhas do Newcastle. Magpies, ou não é só nome bonito não. É a identidade visual, é tradição, é o apelido que o torcedor grita com orgulho e também com um pouco de sofrimento, vamos ser sinceros. De Toon, ou isso vem de Otown, mas no sotaque local parece que tão falando Otoon, tipo desenho animado. E olha, às vezes o futebol do Newcastle vira um episódio de Tom e Jerry, só que com VAR. Geordies, ou esse é o nome da galera raiz de Newcastle. Torcedores que gritam, cantam, choram, xingam o juiz, e voltam no próximo jogo como se nada tivesse acontecido. É paixão ou masoquismo? A gente ainda tá tentando descobrir. E é isso, galera. Essa foi a incrível, maluca e apaixonante história do Newcastle United e o clube das Magpies, dos Geordies, do St. James, o parque de emoções que vão do céu ao inferno em 90 minutos. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente fala de futebol com história, com zoeira e com o coração. Deixa o like pra fortalecer, compartilha com aquele amigo que acha que Newcastle é só cerveja e mostra pra ele que esse time tem mais tradição que muito clube por aí. Valeu demais pela companhia, e até o próximo vídeo. Bora, Newcastle!